Um pescador chamado Syracuse está passando suas redes pela água, quando de repente ele puxa a rede e percebe que capturou o corpo de uma mulher. Ao inspecionar mais de perto, revela-se que a mulher está viva. Ele tira a mulher da rede e faz respiração boca a boca para ajudá-la a recuperar a consciência. E depois a ajuda a expelir toda a água dos pulmões. Ele diz à mulher que ela está viva, mas ela não consegue acreditar. Ela diz que tinha certeza de que estava morta. Ele lhe dá um cobertor para aquecê-la e diz que vai levá-la a um hospital. Ela não gosta da ideia. Ela diz que está bem. Ele insiste que, depois de um incidente como aquele, ela precisa ver um profissional. Mas ela está insistente que não pode ver ninguém. Quando um barco passa, ela se abaixa para garantir que as pessoas nele não a vejam. Syracuse pergunta qual é o nome dela, mas ela responde que não sabe. Ele supõe que ela deve ter batido a cabeça e perdido a memória. Ele diz a ela que seu nome é Syracuse, mas as pessoas o chamam de Circo para insinuar que ele é um palhaço. Ele entende que ela não quer ser vista e a leva para a casa abandonada de sua falecida mãe em uma área isolada. Ele dá a ela o seu almoço e pergunta se ela ficará bem sozinha, porque ele tem que ir a algum lugar. Ela diz que ficará bem, o que o surpreende, mas ele vai embora mesmo assim. Em seguida, Syracuse chega à casa de sua ex-esposa para buscar sua filha, Annie, para a consulta de diálise. Ela é deficiente e ele a carrega. Ele pergunta a ela se algo estranho ou maravilhoso aconteceu recentemente, e ela pergunta por que ele sempre pergunta isso. Ele diz que é o que ele espera o tempo todo, que algo estranho ou maravilhoso aconteça. Durante a diálise, Annie pede para Syracuse contar uma história. E ele conta a história de um pescador que apanhou uma mulher em sua rede. Ela pergunta a ele que criatura a mulher era. E ele não entende o que ela quer dizer. Ela pergunta se a mulher era uma sereia ou uma selkie. E ele responde que não pode dizer com certeza. Em seguida, Syracuse consegue uma cadeira de rodas automática para Annie se locomover. Ele leva Annie para casa e sua esposa diz que Annie precisa de um transplante de rim, mas o médico diz que ainda não encontrou um doador compatível. Syracuse volta para a mulher misteriosa e fica surpreso que ela ainda esteja lá. Ela pergunta por que ele está surpreso, e ele responde que estava meio certo de que sonhou com tudo. Ele puxa seu barco para ir pescar, e a mulher pergunta se pode ir com ele. Ele diz que é má sorte ter uma mulher em um barco de pesca, mas depois muda de ideia e a leva junto. Syracuse está lutando para pescar qualquer coisa como de costume. Ele pergunta à mulher se ela se lembra do nome agora, e ela diz que ele pode chamá-la de Ondine. Ele pergunta o que isso significa, e ela diz que é o nome de uma mulher que veio do mar. Ela começa a cantar uma bela canção em uma língua desconhecida. E enquanto faz isso, Syracuse puxa sua gaiola e vê que ele pegou algumas lagostas. Ele acha isso estranho. Ele joga outra gaiola e a puxa vazia. Então, ele pede para Ondine cantar. Enquanto ela canta, ele joga a gaiola e a puxa para descobrir que pegou várias lagostas. Ele percebe que ela lhe traz sorte. Ele a ensina a amarrar as garras do lagosta. Ela pergunta se ele costuma pegar tantos assim, e ele diz que isso quase nunca acontece. Depois, Syracuse diz que eles vão à cidade vender os lagostas, e Ondine receberá a parte dela por cantar. Ela diz que não vai com ele porque não quer que as pessoas a vejam. Ele aponta que a viu, mas ela responde que ele é o único que pode. Syracuse vende as lagostas e usa o dinheiro para comprar um vestido para Ondine. Ele também rouba algumas peças de roupa íntima feminina. Ele vai ver Annie na escola e continua a história que estava contando a ela durante a diálise. Ele diz a ela que a mulher misteriosa do mar canta em uma língua desconhecida e traz todas as lagostas para perto, permitindo que os pescadores as peguem. Annie diz que ela é definitivamente uma selkie então. Elas são criaturas míticas que são metade mulheres, metade foca, e tiram suas peles de foca quando vêm à terra. A canção que ela canta é na verdade uma forma de comunicação que ela usa para falar com todas as outras criaturas do mar. Ela pergunta a ele quem é o pescador na história. E Syracuse diz a ela que é ele. Ele inventou essa história para ela. Ela parece não acreditar nele e o segue enquanto ele vai embora dirigindo. Syracuse chega à casa de sua mãe e encontra Ondine experimentando seus sapatos antigos. Ela parece não saber amarrar os cadarços, o que ele acha curioso. Ele dá a ela o vestido que comprou e ela o beija para mostrar sua gratidão. Ele pergunta quanto tempo ela vai ficar e ela diz que isso depende dele. Ele responde que, se depender dele, ela pode ficar para sempre. Enquanto isso, Annie observa secretamente toda a situação. Ela decide pesquisar sobre selkies para entender o que está acontecendo. Syracuse chega a uma igreja para se confessar. Ele diz ao padre que é alcoólatra, mas está sóbrio há mais de 2 anos.
Só que sua esposa ainda bebe e ele gostaria de tirar sua filha da posse dela. O padre diz que pode colocar os dois em contato com um conselheiro, mas Syracuse não quer isso. Ele também confessa que roubou algumas peças de roupa íntima feminina. E o padre diz que não gosta nada do rumo que isso está tomando. Syracuse responde que não é o que ele pensa e conta-lhe sobre Ondine. O padre pergunta, mas Syracuse não revela onde a está mantendo. O padre pede que Syracuse o mantenha informado sobre quaisquer desenvolvimentos neste caso. Ondine experimenta as roupas íntimas e então decide não usar nenhuma delas para a cena impressionante de seu mergulho. Quando ela sai da água, Annie está lá. Annie diz que sabia que seu pai não inventou a história e que Ondine é uma verdadeira Selkie. Ondine percebe que Annie é a filha de Syracuse. Annie pergunta a Ondine se ela tem poderes mágicos e se pode curá-la. Ondine pergunta o que está errado com ela, e Annie revela que tem insuficiência renal. Annie nota que Ondine está com frio, e aponta que é porque as Selkies pertencem debaixo d'água. Ondine diz que não sabe do que Annie está falando, mas Annie diz que fez toda a sua pesquisa, então é melhor não mentirem uma para a outra. Ela diz que Selkies podem viver em terra por 7 anos, se enterrarem suas peles de foca lá, e chorarão 7 lágrimas durante esse tempo. No entanto, depois disso, podem encontrar uma felicidade inesperada com um homem terrestre. Annie começa a sair, e Ondine a beija e diz que espera vê-la novamente. Annie aponta que sua bochecha está molhada, o que significa que ela já chorou uma das 7 lágrimas. Enquanto isso, Syracuse chega à biblioteca para pegar livros sobre Selkies, mas descobre que Annie já pegou todos. Syracuse oferece levar Ondine para pescar novamente. Ela diz que só irá se ele prometer que será o único a vê-la. Ele promete. Enquanto estão pescando, a patrulha dos pescadores passa e Ondine se agacha para se esconder. Ela dirige o barco com os pés e Syracuse fica excitado. Pescadores têm fetiches estranhos. Ondine canta novamente e Syracuse pesca 1 tonelada de salmão. Ele está surpreso porque estava arrastando redes e não é assim que se pesca salmão. Você precisa usar uma rede de emalhar para isso. Os patrulheiros pescadores sobem no barco de Syracuse para investigar como ele conseguiu pescar tanto salmão com redes de arrasto. Eles inspecionam a sua rede de emalhar para ver se está molhada e acabam avistando Ondine, que estava escondida. Eles apontam que há uma garota ali e Syracuse pergunta se isso é ilegal. E eles dizem que não, mas é incomum. Eles vão embora e Ondine percebe que eles vão comentar, então não adianta se esconder agora. Syracuse chega à cidade com Ondine e todos olham para ela. Ele diz a ela que esta é uma cidade pequena e que raramente tem alguém tão bonito como ela aqui. Ele a leva para fazer compras e as pessoas se aglomeram do lado de fora enquanto ela experimenta roupas novas. Enquanto isso, Syracuse e Annie discutem como ele a pegou perto de um lugar chamado Seal Rock, o que faz sentido, já que ela é uma Selkie. Em seguida, Annie e Ondine estão na casa velha quando Annie revela que não sabe nadar. Ondine decide ensiná-la, mas enquanto está ensinando, avista algo na água e rapidamente tira Annie. Ela mergulha e agarra a coisa. Annie pergunta se é o casaco de foca dela, e Ondine rapidamente concorda e diz que deveriam enterrá-lo para que ela possa ficar em terra por 7 anos. Annie adora essa ideia. Annie e Ondine enterram o objeto misterioso e Ondine faz com que ela prometa não contar a ninguém onde está. Em seguida, Annie, Ondine e Syracuse vão para o mar, onde Annie explica a Syracuse que Ondine pode viver por 7 anos com um homem da terra, a menos que seu marido Selkie venha reivindicá-la. Ela também ressalta que Selkies podem conceder desejos. Ondine diz a Annie que não é uma Selkie, então ela precisa parar com tudo isso. Enquanto isso, um homem de cabelo escuro e aparência suspeita chega à cidade e começa a procurar por alguém em particular. Annie decide testar a afirmação de Ondine de que ela não é uma Selkie pulando na água. Ondine pula atrás dela e a salva, validando as crenças de Annie. Depois, Syracuse leva Annie para casa. E a mãe dela diz que um homem de cabelo escuro está andando pela cidade procurando por Ondine, mas que não é o nome que ele está usando. Syracuse e Ondine chegam em casa, e ela pergunta por que as pessoas o chamam de Circo, o palhaço. Ele diz que costumava beber muito e fazer coisas tolas. Ela pergunta o que o fez parar, e ele revela que um dia chegou em casa e encontrou Annie deitada inconsciente, enquanto a mãe dela estava desmaiada por causa de toda a bebida. Ele decidiu que um deles precisava estar sóbrio para cuidar de Annie, mas a esposa o expulsou depois disso. E como ele é apenas um simples pescador, o governo não lhe deu a custódia de Annie. Depois dessa história triste, os dois prosseguem para fazer amor, como se faz. Em seguida, Syracuse chega à igreja para se confessar novamente. Ele diz ao padre que está com medo porque Ondine lhe traz sorte, e ele está começando a ter esperança novamente.
mas está preocupado que tudo isso vá resultar em algo maravilhoso ou algo terrível. O homem de cabelos escuros está esperando por Syracuse do lado de fora da igreja e pergunta como ele chama a mulher que encontrou no oceano. Syracuse se recusa a responder à pergunta. Em seguida, Ondine está dormindo quando vê faróis do lado de fora da casa. Ela percebe que é o homem de cabelos escuros e rapidamente foge e se esconde. Enquanto isso, Syracuse leva Annie de sua consulta de diálise de volta para casa e descobre que está trancada. As chaves estão com a esposa dele, que está em um bar. E Syracuse não tem escolha a não ser deixar Annie com ela, mesmo que ele não queira. Syracuse chega em casa e descobre que está completamente destruída. Ele fica preocupado com Ondine e sai para procurá-la. Ele a encontra escondida e pergunta o que aconteceu. Ela diz que o marido Selkie que Annie mencionou chegou para levá-la de volta. Syracuse pergunta por que ela não pode mandá-lo para o inferno. E ela responde que não é tão simples assim. Ele diz brincando que Ondine pode realizar desejos, então por que ela não deseja que ele vá embora? Ela, em vez disso, deseja que Annie não esteja mais doente. Syracuse deseja que Ondine fique com ele para sempre. A mãe de Annie está dirigindo-a para casa, mas ela está bêbada e bate em outro carro, que acaba por ser o do homem de cabelo escuro. O namorado de sua mãe, Alex, é lançado pelo para-brisa, caindo para a sua morte. Syracuse e Ondine chegam ao local e Syracuse corre para verificar sua filha. No hospital, o médico diz a Syracuse que Alex tinha um cartão de doador e, surpreendentemente, ele é compatível com Annie. Eles fazem o transplante. Enquanto isso, Ondine encontra o homem de cabelo escuro. E eles têm uma conversa que revela que os dois estão envolvidos em algo ilegal juntos. Syracuse chega ao funeral de Alex e empurra a cadeira de rodas da sua ex-esposa. Os dois chegam ao velório, onde sua ex-esposa insiste que ele tome uma bebida em respeito a Alex. Syracuse não quer, mas sucumbe à tentação. Sua ex-mulher diz a ele que, enquanto ela estiver na cadeira de rodas, Annie deve ficar com ele, mas ele deve se livrar de Ondine. Ela traz boa sorte no começo, mas depois é só má sorte. Syracuse acaba bebendo uma garrafa inteira. Ele chega ao barco completamente bêbado e leva Ondine para Seal Rock. Ele assenta e finge que vai buscar outra garrafa no barco, mas na verdade está deixando-a sozinha. Ondine diz que deveria pelo menos ter a chance de se despedir de Annie, mas Syracuse não ouve. Ele diz que o tipo dela e o tipo dele não pertencem um ao outro. Ela deveria ficar aqui e cantar para as focas. Em seguida, Syracuse acorda em uma árvore onde o padre vem ajudá-lo a descer. O padre diz a ele que é péssimo em aceitar boa sorte. Ele diz que a miséria é fácil, mas a felicidade dá trabalho. Syracuse vai buscar Annie no hospital e a leva para casa. Ela pergunta onde está Ondine, e Syracuse diz que o marido Selkie dela veio e a reivindicou. Annie diz que ela voltará porque há algo dela que ainda está aqui. Syracuse pergunta do que ela está falando, mas ela se recusa a revelar. Em seguida, Annie está assistindo TV quando um dos canais mostra uma banda se apresentando em um concerto. Syracuse reconhece a música como a que Ondine cantou no seu barco. Ele percebe que é uma música real, o que significa que ela é uma pessoa real e não uma Selkie. Ele corre para procurá-la e a encontra em Seal Rock. Ele exige que ela diga a verdade. Ela revela que é prisioneira e mula de drogas da Romênia. O homem de cabelo escuro é Vladit, que estava com ela quando os dois foram pegos pela guarda costeira irlandesa. Ele a obrigou a levar as drogas e nadar para longe. Ela é uma boa nadadora, mas as ondas irlandesas a afogaram. Foi então que Syracuse a resgatou. Syracuse pergunta qual é o verdadeiro nome dela, e ela lhe diz que é Joanna. Em seguida, Joanna e Syracuse chegam em casa e descobrem que Vladit já está lá. Vladit e seu cúmplice ameaçam atirar em Syracuse e Annie a menos que Joanna revele a localização das drogas. Joanna leva Vladit até o local onde enterrou as drogas, mas descobre que elas foram movidas. Annie revela que mudou o casaco de foca dela porque não queria que ninguém o encontrasse, já que isso significaria que ela teria que ir embora. Joanna promete a ela que ficará se ela revelar a localização do casaco. Annie revela que o colocou na armadilha de lagosta. Todos chegam ao barco e quando Vladit está puxando a armadilha de lagosta, Joanna usa a corda em que ele está pisando para empurrá-lo e seu cúmplice na água. Os dois não sabem nadar e se afogam na água. Depois a polícia chega e leva Joanna sob custódia, enquanto Syracuse e Annie vão para casa. Em seguida, Syracuse chega novamente à igreja para confessar. Ele revela que Joanna vai comparecer perante um juiz na próxima semana, e como ela não é cidadã, será deportada. No entanto, se ela se tornasse cidadã, poderia ficar, mas para isso alguém teria que se casar com ela. O padre sorri e se pergunta quem seria. Em seguida, Annie ajuda Joanna a vestir seu vestido de noiva, enquanto Syracuse chega com um terno elegante.
Os três entram no barco e vão para a cerimônia de casamento. Todos os pescadores da cidade observam enquanto Syracuse beija sua incrivelmente bela futura esposa criatura do mar. Fim.